Maria Viana de Melo. A senhora nasceu em que dia? Eu nasci no dia 22 de dezembro de 19, na cidade de Martins. O nome de seus pais? Meu pai se chamava José Albiniano de Melo e minha mãe Romana Viana de Messias. E os seus avós paternos, você lembra do nome? Meus avós paternos eram Raimunda Maria da Conceição e José Albiniano de Melo. E os avós maternos? Os avós maternos eram Antônia Maria da Conceição e José Viana de Messias. A senhora disse que nasceu em Martins. Como é que veio parar nessas paragens aqui? Eu vim parar nessas paragens porque eu ensino e os políticos começaram a jogar comigo, fazer bolinha e eu vim parar aqui. Andei muito, comecei a ensinar, terminei meus estudos no grupo escolar Joaquim Correia de Martins em novembro, no dia 19 de novembro de 1937. Quando foi em janeiro de 38, eu fui nomeada professora da prefeitura, sendo prefeito Antônio Marcelino de Souza. Se ele era prefeito de onde? De Martins, ele era prefeito de Martins. Aí me nomeou para eu ensinar em Pico Branco, aqui perto de Antônio Martins. Comecei a ensinar lá, que naquele tempo se chamava Boa Esperança. Aí ensinei o ano de 38, aí não me dei bem com o povo, não gostei. Aí voltei para Martins e fui nomeada para Pico Branco dos Carlos, de Martins. Lá eu ensinei 2 anos. Aí fui transferida para Boágua, município de Martins também. Então lá eu fui nomeada professora do Estado no dia 22 de dezembro de 44. Aí continuei a carreira ensinando. Ensinei 5 anos em Boágua e de lá eu fui removida para Martins. Aí fui ensinar em Lagoa Nova, município de Martins. Então, lá eu ensinei 2 anos ou 3. Aí fui na cidade, fui nomeada para ensinar mesmo em Lagoa Nova. Lá fiquei uns 3 ou 4 anos. Quando foi na política de... Não tá aqui? Na política de 53, eu estava com 10 anos de Estado. Aí os políticos me demitiram. Eu botei um advogado, ganhei a questão. Quem era o advogado na época? O meu advogado foi o doutor Jocelyn. Jocelyn de lá? Sim. A senhora conheceu ele bem? Foi, conheci ele. Depois que meus 3, 4 anos, ele foi prefeito de Martins. E eu, nessa reviravolta da política, em 52 ou 53, não estou lembrado, os políticos me jogaram para Santana de Matos. Quem era esse político que jogava a senhora? Era o doutor Raul da Franca Alencar, foi quem me perseguiu. Ele foi meu perseguidor, Deus tenha ele no reino do céu. Ele foi quem me perseguiu, me botou para o sofrimento, eu sofri muito. Fui sem condições, fui pelo capricho, porque eles me demitiram e pensavam que eu não aceitava a transferência porque era muito longe. Aí eu fui
para eles reconhecer que eu ia, para eles não quererem massacrar nem judiar com a pobre professora, porque quando eu cheguei em Jucurutu, o juiz de direito veio me fazer uma visita e disse que estava muito penalizado com esse ato de crueldade, como era que uns políticos pegavam uma pobre de uma professora com 120 mil réis, que era um ordenado. Quem era o juiz de direito de Jucurutu? O juiz de direito de Jucurutu não cheguei a conhecer porque ele foi me visitar e eu não sabia nem do nome dele. Não sabia como ele se chamava, eu sei que ele era baixo, tinha os olhos azuis, assim magrinho como você, uma figurinha. Aí teve muita pena e falou muito como era que fazia uma coisa daquela, para me botar para os confins de Santana de Mata, porque em Martins para Santana de Mata é muito distante, né? Eu fui, aí fiquei lá 5 anos. Quando foi na política, disse, não estou nem lembrada o ano, foi no tempo da política de Narco Marins, quando ele candidatou-se a primeira vez, em 56. 55. Aí houve a política, aí o candidato ganhou, eu voltei para Martins. Aí fiquei em Martins. Assim, o candidato era Jocelyn de lá? Era. Não, o doutor Juscelino nesse tempo era prefeito. Quando ele me perseguiu, ele já tinha deixado a prefeitura. Ele foi prefeito muito tempo, no tempo que ele foi prefeito, ele me defendeu. Mas quando eu voltei, ele tinha aderido. Aí eu não votei com o candidato dele, porque ele disseram que eu ia trair. E eu nem ia votar com eles. Aí eles me transferiram para Francisco Dantas. Aí Francisco Dantas... Qual ano foi esse que a senhora foi? Em 60. Em 60. Em fevereiro de 61. Como era Francisco Dantas em fevereiro de 61? Bem pequenininho, tinha bem pouquinho a casa, era tudo pequenininho. E o grupo, a escola era isolada. Não era escola estadual, não era uma escola isolada. E aí me jogaram para ir para Francisco Dantas. Aí eu não gostei, porque quando eu cheguei não tinha zeladora. Quem ia varrer o grupo era eu. Aí eu dizia que não estava satisfeita porque eu ensinava no grupo de Martins, desembargador Silvano, no primeiro dia, aquele grupo teve a entrada de Martins. Aí eu dizia que não ia ser servente, eu vim ensinar. Aí eu me revoltei. Eu vim passear aqui em Pau do Serra, me agradei de Pau do Serra, aí eu vim para aqui por minha conta. Em 60? 61. Eu cheguei aqui no dia 5 de maio de 61. Já se passou mais de 40 anos. Foi. Pau do Serra mudou alguma coisa? Muito demais. Do dia que a senhora chegou para hoje? Ave Maria, Pau do Serra era metade. Por que a senhora acha que mudou tanto? Porque aumentou. Aqui não tinha rua, aqui era mato. Quando a gente ia para a igreja era pisando no mato. Não tinha essa rua de quarto, não tinha nada. Tinha umas casinhas um pouco aqui, levantaram para casa. A rua Mano Marcelino foi construída, né, de 60 para cá, que só tinha 2 ou 3 casinhas, bem pouquinho. Aquela Mano Marcelino. Em 60, quem era o prefeito daqui? O prefeito, quando eu cheguei aqui, era o doutor José Fernandes de Melo. Aí eu cheguei aqui no dia 5 de maio, num caminhão que vinha trazendo a condução de Mazinha de Luiz Leite, que vinha trabalhar no Correio, mas já desmarca. Aí eu vim nesse carro, aí aqui arranjei essa casinha, como eu já falei, lá na rua Pedro II, na casinha de Miguel Rufino. E aí eu criei uma escola por minha conta, escola isolada Pedro II, porque eu não podia ficar aqui em Cantinho, não tinha sido transferida. Aí fui me valer dos políticos para ele ajeitar a minha situação. Falei com todo mundo, aí ninguém me ajudou. Fui para a Idesuíte visar outro documento, ela também disse que se visasse, ela se enrolava porque não tinha essa escola isolada aqui em Paulo, na rua Pedro II. Aí eu matriculei 27 alunos e continuei fazendo os documentos que fazia nas escolas públicas. Mandei o mapa de matrícula, mandei o resumo sem visar. Aí a fortuna que o secretário, naquele tempo era Carlos Borges, arranjou uma pasta e botou os documentos e tudo que eu mandava ele botava nessa pasta. Aí
eu falei com todo mundo aqui em Pau do Cerro, ninguém sanou minha situação. Falei com o doutor Zé Fernandes, fui 3 vezes na casa dele, a terceira vez ele não mandou nem eu entrar, eu não fui. Ele não mandou nem a senhora entrar? Quando foi em 62, passou 61 e eu penando assim. Quando foi em 62, em março de 62, aí veio Vicente de Almeida fiscalizando as escolas. Aí Dodoca, que era da família de hoje, mandou eu falar com ele, ele é hospedado lá em Laís. Aí Laís Torquato? Sim, essa lá, eu não sei se é Torquato, sei que ela se chama Laís. Mas não sei se é da família Torquato. A pensão era ali, perto da casa de nós, ali subindo. Aí quando eu cheguei lá, tinha aquele senhor recostado no carro, eu perguntei, o senhor sabe me informar quem é doutor Vicente de Almeida? Ele não era nem doutor, mas eu chamei doutor. Aí ele disse, sou eu. O que a senhora deseja? Aí eu contei a história. Ele puxou o caderno e disse assim, dona Maria, a senhora não achou uma pessoa em Pau do Cerro que sanasse as suas situações com o senhor? Falei com todo mundo aqui. Então a derradeira pessoa foi Nossa Senhora. Quando era no fim do mês que eu pegava os documentos, mapa de matrícula, resumo, eu subia o patamar da igreja, mostrava os documentos a ela e dizia que ela usasse meus documentos. E eu pensei que aquilo foi uma graça, porque eu passei mais de um ano. Cheguei aqui em 61 e foi resolvida. Chegou a solução no dia 8 de maio de 62. Aí ele conversou comigo quando chegou lá no departamento, mostrou, disse que quando chegasse lá era o primeiro problema a resolver. Aí quando ele chegou lá, foi falar com o Carlos Borges, ele foi e puxou a minha pasta. O documento todo, não faltava nada. Agora que ele não fazia nada porque aquele caso era ou Jocelyn Vilar, que era o chefe político Martins, ou o doutor José Fernando de Mello. Ele não me atendeu, não tive que socorrer aqui. E Carlos Borges fez uma carta endereçada a José Fernando de Mello em março de 62. Aí ele fez essa carta endereçada diretamente para o doutor José Fernando de Mello, que ele resolvesse minha situação, que eu queria ficar no ciclo operário, hoje a Câmara dos Vereadores. Aí ele mandou me chamar, disse que ia resolver minha situação quando foi no dia 8, e eu sem receber dinheiro. Não recebia dinheiro não. Quando foi, só recebi no tempo de férias. Nas férias o dinheiro eu vi mais um tempo, uns meses, não ia, que não tinha documento, os atestados, não era atestado, exato. Aí quando foi no dia 8 de maio de 62, chegou a transferência, o ciclo operário e o dinheiro. Aí eu fiquei no ciclo operário, sozinha. A luz era a energia nesse tempo. Aí deu uma enchente muito grande, aí a água acabou com o motor, que era lá na entrada do rio. Francisco Guedes. Que ano foi esse? Em 62. Teve uma enchente grande. Lá foi. Acabou com o rio, com a luz. Aí Francisca, que era professora desse mas à noite, ela ensinava só a gente adulto. Aí Francisca Guedes ficou ensinando em casa com a lamparina. Aí eu fui lá na casa da Francisca, volte, vamos ensinar no ciclo operário. Eu já, minha transferência chegou, ela disse, eu não posso porque essa escola, quem mandou para ela é Zé Guedes. Ela escreveu para o seu Zé Guedes, ele veio. Zé Guedes morava onde? Em Natal. Mas vivia muito aqui, ele era o chefe político daqui, era uma pessoa muito assim, querida do povo, arranjava muitas coisas do povo, era muito bom. Aí não tinha aluno, eu disse, não se preocupe não. Aí eu saí na rua, arranjei 17 alunos de segunda série para Francisca, que eu peguei só o povinho de carta de ABC, que naquele tempo era o sintético, era quando a menina aprendia. Como era o sintético? O sintético é começar pelo alfabeto. É o método daquele tempo, que esse agora é o experimental, que as crianças não aprendem. Aprendem assim, através de, se é bola, a palavra de bola, que é bola, casa, que é casa, bota a casa. Eu boto o nome de casa e faço o desenho da casa para a criança aprender desse jeito. Mas eu começava no ABC, silabação,
quando o aluno, uma criança minha, que assoava bar, e ela assoava lá, então ele já sabia que era Beobole lá. Qual é dos dois métodos que a senhora acha mais eficiente? É o sintético. Da sua época? É o sintético. É quando a criança aprende mais rápido. Porque o experimentar ele começa aqui, tá na escola, chega aqui com um caderno de R$40 cheio de desenho para a criança pintar, para a criança fazer desenho igual aquele, daquele jeito vai. Aí quando a criança vai aprender, precisa ser uma criança muito ativa para ela aprender a ler, que a maior parte das crianças é tudo escola particular. Aí eu fiquei no circo operário, ensinando para aquelas criancinhas de ABC, que eu só queria começar logo do começo. Aí arranjei esses 27 alunos, aí dos 27 que eu arranjei, tinha alguns que já davam para ir para o segundo ano. Aí eu arranjei os 17 alunos, Francisca veio para o circo operário, aquele circo operário, aquela escola. Foi nós, eu e Francisca. Aí quem era o prédio? O prédio era do município. Aí Francisca ganhou os alunos do segundo ano e eu com o menino de carta de ABC. Quando foi no fim do ano, precisou de duas professoras. Uma para o segundo, outra para o terceiro. O de segundo passou para o terceiro e o do primeiro passou para o segundo. Aí nós fomos falar com Dinha Cabral. Ela mandou duas professoras, Francisca de 10º ano e Francisca Araújo, a senhora lá de Denós. Pronto, aí a escola se evoluiu, hoje é uma escola. Mas aquela escola, eu acho que se não fosse eu ter ficado lá, ela não era uma escola, porque nunca ninguém tinha. Aí quando eu chego lá, que vejo aquele prédio tão grande, então a dificuldade, não tinha zeladora, a gente era quem varria. Os alunos não tinham água, a gente levava água nas garrafas para os alunos beber. Dona Maria Viana, a senhora assim está aposentada há quantos anos pelo Estado? Eu me aposentei, minha aposentadoria chegou no dia 28 de setembro de 74. E me diga, quanto é que ganha uma professora aposentada em 28 de setembro de 74? Pronto, eu como naquele tempo dava muito valor à regência, quinquênio, quem a gente, de 5 anos em diante a gente tinha uma mensalidade, eu não sei se ainda continua assim. Aí eu ensinei 33 anos, aí os quinquênios eram de 5 em 5 anos. Se eu tivesse 5 anos, eu ganhava uma percentagem. Se eu tivesse 10, aí ia subindo. 15 e outro tanto. Era pela percentagem. Aí eu ensinei 33 anos pelo Estado. Aí eu tenho uns pouco de quinquênio, 5 × 6, 30, são 6. São 5 quinquênios. E tem a regência, que meu tempo foi todo em regência de classe. Nunca enrolei, nunca dei falta assim, para estar enrolando como as professoras de hoje querem ganhar o dinheiro sem trabalhar. E eu me aposentei, aí fiquei, ensinei muito particular. Fiquei morando aqui nessa rua da esquina, aí tinha mês de ter 50 alunos na escola particular. A senhora se sente recompensada pelo tempo que trabalhou, pelo esforço que fez em educar tanta gente? Eu me sinto realizada, me sinto feliz, porque aqueles alunos, quando me vê, é aquela alegria. E tinha palmatório, viu? Lá no grupo não, mas aqui na minha casa eu usava palmatório. Me fala aí desse ensino com palmatório. Pronto, o ensino de palmatória, eu valorizava por isso, porque os alunos respeitavam as professoras, eles não faziam bagunça, porque a palmatória era no meio da mesa, então se eles falassem, fizessem valor, bastava dar uma porcaria para a palmatória, eles se calavam. Mas tinha deles que apanhavam. Aquele professor do doutor Birajara, não conhece? Levou muito bolo. Era danado ele? Aí não aprendeu, não queria estudar, era muito trabalhoso. E quando eu dava 2 bolos nele, que ele chegava em casa e dizia, e Maria Cristina comigo, porque você não deu 4? Se eu desse 4, ela dizia, porque você não deu 8? Não, mulher, assim é demais. Olha, açoite ele. Aí tinha onde, mas eu não aceitava todo mundo não. Porque tinha pai que não gostava, aí mas que sem apanhar eles tinham mesmo. Eles se encontram comigo, hoje tudo casado, deles até com ele. Dona Maria Viana não deu, disse, não, eu não dei você não. Agora quem apoiou muito foi o Rousseau.
Eu tenho alguns, mas um só apanhou, sei que ele apanhou. Aí sei que eu me aposentei e fiquei ensinando particular há muito tempo. Até o ano passado eu estava aqui com um aluno de 17 anos pelejando para ver se ele assinava o nome do número. Ele passou 3 meses e saiu e não aprendeu a assinar o nome dele. Aí, pronto, aí me aposentei, fiquei na minha vida, agora só na igreja. A senhora faz um trabalho na igreja? Faço. Que tipo de trabalho é? Sou catequista, estou com a turma agora para fazer a primeira Eucaristia no dia 20 de julho. Sempre ensinando? Sempre ensinando. E já fiz muito, já preparei muitos, turmas grandes, desde muitos anos que eu ensino catequese. Desde que eu comecei a ensinar particular no estado, que ia para o sítio e ensinava catequese. Era a catequese e o primário. Nunca deixei a catequese. Me fale mais da sua infância em Martins, como era Martins naquela época? Martins naquela época era pequenininho também. Tinha o grupo escolar para concorrer ao Mina Afonso. Que ainda hoje tem. Muitos anos, quando eu terminei o meu ginásio, só tinha até o 6º ano. Não estudei mais, não me formei porque não tinha estudo. Só estudava os filhos dos ricos, que iam para fora, para Catolé do Costa, para Mossoró. Eu não podia, mamãe não podia. Aí eu terminei meu primário, fiz meu 6º ano. Aí fui logo ensinar. Aí não tinha ginásio, não tinha nada. Só tinha mesmo o primário, a escolinha, o grupo escolar para concorrer. Não tinha escola conveniada, não tinha nada. Era só aquele grupo. E daquele grupo, só aquele grupo acumulava as crianças de Martins. Dona Maria, naquela época a sociedade tinha muita diferença da de hoje, não tinha? Tinha. Como era, hoje em dia os caras fazem festa em clubes, naquela época os eventos sociais... Não, era muito difícil haver uma festa. Não tinha clube, não tinha esse negócio de comemoração, só as datas comemorativas que a gente celebrava no 3 de maio. O que é 3 de maio? 3 de maio foi o descobrimento do Brasil. Foi descoberto no dia 3 de maio de 1500. 22 de abril. Ah, 22 de abril. Mas sempre em maio, a gente fazia aquelas comemorações no dia da árvore, fazia as festas fazia a festa do dia 7 de setembro, no desfile dos alunos, e comemorava os feriados. No dia de abril, era um dia que elas comemoravam muito, até com passeio, fazia passeio com os alunos. Para onde eram os passeios daquela época? No sítio. Levava para aquele canto, lá no canto onde eu morava, para o Marizeira, ali para aquelas casas da Camboa. Era por ali, que era bem pequenininho, Martins. Era aquela moinha, tinha o canto e o jacu, mas as casinhas poucas. Tinha algum grupo de dança folclórica na época? Não, naquele tempo não tinha isso não. Não tinha boi bumbá, não tinha... Tinha. Agora, com a continuação do tempo, quando eu terminei o meu primário que eu fui ensinar, aí eles fizeram o CLEI, fizeram o clube, aí tinha o CLEI. Aí começaram a ver a festa, mas já com muitos anos, eu já estava ensinando. Aquele teatrozinho popular que houve antigamente, Calunga, a senhora nunca chegou a assistir quando era criança, não? Não, assisti não. Minha viagem era de casa para a igreja e para a escola. A gente era muito presa, ela não deixava a gente sair, a gente não participava dessas coisas. Aí com a continuação, depois que eu comecei a ensinar, de sair, aí começou a aparecer umas festinhas, um negócio, mas não tinha clube de dança, não tinha nada, só a igreja. O padre entrou na casa de Pedrovelho e umas cacetadas na filha dele, foi um alvoroço muito grande aqui em Paulo Vicente. Aí ela se levantou, aí ficou todo mundo assombrado. É a hora que ela entra. Aí eu acho que ela deve entrar na hora que Nossa Senhora vem entrando, ela entra na frente, não é bom? Muito bem. Nossa Senhora. Eu vou preparar 2 meninas para trazer Nossa Senhora. Hoje eu vou preparar as meninas que eu vou levar Nossa Senhora. Porque nós vamos botar as cadeiras dela daqui, porque tem... vou levar 2 cadeiras de casa para botar daquele outro lado, onde eu estava sentado essa noite. Para daquele lado, porque do outro lado, ficou muito cheio de coisa ali. Mas ficou bonito a senhora do altar? Foi. Estava ali. Pois é. Tá bom, vou comprar vocês aí que eu vou embora, que eu vou... Vamos dar moça.
Pronto, e continuo a minha vida sofrendo. Minha vida foi muito sofrida. Comecei a sofrer desde a infância, porque comecei a ensinar muito nova. E antes de ensinar, quando morava com meu pai, nós trabalhávamos muito na roça. Nos dias que não havia aula, que as feriados, se houvesse trabalho na roça, ele carregava nós. No inverno, na época do inverno, antes de começar as aulas, plantei muita maniva. Lá em Martim, na época que a senhora era criança, já tinha aquela quantidade de fruteira que tem hoje, cajueiro? Fruteira. Sempre teve? Sempre teve muita fruteira. Eu estou pensando que hoje não tem como naquele tempo. Porque todo mundo trabalhava para ter seu sítio. Dependesse. Não era como hoje, que todo mundo amava o parque, os rapazes, as moças, tudo só quer estudar para se formar, mas naquele tempo era diferente. Quando o rapazinho, os pais estavam na roça. Dava para estudar, não dava lona. Então hoje é mais diferente, mais social o povo. Sou mais interessado. Naquele tempo não tinha essa fome que tem hoje, porque todo mundo, na época do inverno, tinha seu roçado para viajar. E hoje é diferente. O que é que a senhora, qual é um conselho que a senhora dá aí para os educadores de hoje em dia? Se esforcem mais com o estudo. Eu, às vezes, me junto assim com gente que tem o segundo grau, aí eu vou perguntar, fazer pergunta, principalmente de português, e eles não me respondem quase nada. Eu fui, em tempo desse, eu tinha duas que tinham o segundo grau, que já estavam em faculdade. Aí eu pedi para ela conjugar o verbo fazer no futuro e no presente, e ela não souberam. Disse que não sabia nada. Eu digo, e as categorias que ela vai ter que sei não. Das categorias que ela for, das suas categorias de matemática, sei não. E vocês estão em faculdade, tem delas que até ensinam, o que vocês estão ensinando os alunos de vocês? Aí eles ficaram achando graça. Principalmente conjugação de verbo no português. E substantivo, essas coisas, e perguntar ele, menino de 6º ano, menino que tem um ginásio, pode perguntar que ele não responde nada. Verdade. Aí eu acho que é falta dos educadores, porque naquele tempo, quando a gente do Manuel Jaco, Era professor Duda, né? É, professor Duda. E Martins também, eu terminei o 6º ano com ele. Ele era muito, assim, enérgico e severo, e os alunos tinham muito medo dele, porque ele era carrasco. Usava ainda palmatória ele? Não, usava mesmo, não tinha palmatória, só tinha nas escolas particulares, isoladas, mas no grupo mesmo não usava. E que ele ensinou no último ano, foi? Eu terminei o 6º ano com ele. Ele ensinava muito. E quando ele dava uma aula que os alunos não entendiam, quando era na outra semana, ele ia fazer a lição dessa aula. Se os alunos não entendessem, ele tornava a repetir. Ele não deixava ninguém dúvida. Ele tinha que voltar para o aluno aprender. Ele foi um professor muito bom, foi afamado naquela época. Morreu com 100 anos. Acho que você não se lembra dele. Mas Mariviana, eu tive um sonho essa noite com o papai, fiquei tão impressionada. Vim lhe chamar para quando for de noite, para você ir, quando você for ensinando, na rezar um texto para papai. Bom, senhor. Bom. E aí, Maria? Oi. Não vou voltar para você, não. Vou só fazer uma pergunta aqui. Você precisa... Não se preocupe. Não, eu sei que à noite lá, Maria, precisa para a entrada lá, como é na igreja. Tem... Agora a gente vai conversar com o menino que organiza lá para escolher a hora que ela entra. Aí eu acho que ela deve entrar na hora que Nossa Senhora vem entrando, ela entra na frente, não é bom? Tudo bem. Nossa Senhora. Eu vou preparar 2 meninas para trazer Nossa Senhora. Hoje eu vou preparar as meninas que eu vou levar Nossa Senhora. Porque nós vamos botar as cadeiras dela, tá? Porque tem... vou levar 2 cadeiras de casa, vou botar daquele outro lado, onde eu estava sentado essa noite. Para daquele lado, daquele outro lado,
ficou muito cheio de coisa ali. É. Mas ficou bonita a senhora de voltar? Foi. Estava ali. Pois Tá é. bom, vou contar vocês, o barco de vocês aí que eu vou embora, que eu vou... Depois tá bom, então, vamos dar com você. Pronto, aí eu fui, rezei o terço, aí ela começou a ir para a missa e começou a rezar. E disse que aquela pessoa que o menino tinha visto, sabia, ele tinha certeza que tinha sido o pai dela. Pronto, aí ela foi embora para Mossoró, eu fiquei aqui, sempre, já fui lá, para conhecer o pai. Maria, e o pai da minha mãe? O pai, você conheceu o seu? Conheci no seu xixi. Conheceu? E a sua avó. Quando eu cheguei aqui, eles eram tudo vivos. Chiquinha, né? Pirajara, nem conhecia. Me fale do seu Xixico, que você conheceu. Hein? Me fale de seu Xixico, que você conheceu. Eu não tinha assim aproximação a ele para saber como era ele e tudo, mas eu conhecia assim, só se a pessoa distante assim como você. Aí você me conhece, mas a gente vivia distante, né? Aí mesmo assim era ele, eu nunca conversava com ele, só dava as horas assim, mas parece que eu nunca fui na casa dele visitar ele, parece que não. Mas conhecia. E pronto, e continuo a minha vida sofrendo. Minha vida foi muito sofrida. Comecei a sofrer desde a infância, porque comecei a ensinar muito nova. E antes de ensinar, quando morava com meu pai, nós trabalhávamos muito na roça, nos dias que não havia aula, que as feriados, se houvesse trabalho na roça, ele carregava nós. No inverno, na época do inverno, antes de começar as aulas, plantei muita maniva. Lá em Martim, na época que a senhora era criança, já tinha aquela quantidade de fruteira que tem hoje, cajueiro? Fruteira. Sempre teve. Sempre teve muita fruteira. Eu estou pensando que hoje não tem como naquele tempo. Porque todo mundo trabalhava para ter seu sítio. Todo mundo trabalhava para ter seu sítio, sua dependência. Não era como hoje, que todo mundo dá uma roupa, os rapazes, as moças, todo mundo só quer estudar para se formar, mas naquele tempo era diferente. Quando o rapazinho, os pais estavam na roça. Estava para estudar muito, estava lama. Então hoje é mais diferente, mais social o povo. Sou mais interessado. Naquele tempo não tinha essa fome que tem hoje, porque todo mundo, na época do inverno, tinha seu roçado para ter a família. E hoje é diferente. O que é que a senhora, qual é um conselho que a senhora dá aí para os educadores de hoje em dia? Se esforcem mais com o estudo. Eu, às vezes, me junto assim com gente que tem o segundo grau, aí eu vou perguntar, fazer pergunta, principalmente de português, e eles não me respondem quase nada. Eu fui, no tempo desse, eu tinha duas que tinham o segundo grau, já estavam na faculdade. Aí eu pedi para ela conjugar um verbo, fazer no futuro e no presente, e elas não souberam. Disse que não sabia nada. Eu digo, e as categorias gramaticais? Sei não. Das categorias gramaticais, todas as categorias gramaticais, sei não. E vocês estão em faculdade, tem delas que até ensinam, o que vocês estão ensinando os alunos de vocês? Aí eles ficaram achando graça. Principalmente conjugação de verbo no português. E substantivo, essas coisas, e perguntar ele, menino de 6º ano, menino que tem um ginásio, pode perguntar que ele não responde nada. Isso. Verdade. Aí eu acho que é falta dos educadores, porque naquele tempo, quando a gente com ele. Quem? Do Manuel Jacomo. Senhora
Professor Duda, né? É, professor Duda. E então, em Martins também eu terminei o 6º ano com ele. Ele era muito, assim, enérgico e severo, e os alunos tinham muito medo dele, porque ele era carrasco. Usava ainda palmatória ele? Não, usava mesmo, não tinha palmatória, só tinha nas escolas particulares, isoladas, mas no grupo mesmo não usava. E que ele ensinou no último ano, foi? Foi, eu terminei o 6º ano com ele. Ele ensinava muito. E quando ele dava uma aula que os alunos não entendiam, quando era na outra semana ele ia fazer a lição dessa aula. Se os alunos não entendessem, ele tornava a repetir. Ele não deixava ninguém ir. Ele tinha que voltar para o aluno aprender. Ele foi um professor muito bom, foi afamado naquela época. Morreu com 100 anos. Acho que você me